Fala pessoalzinho, eu aqui de novo. Olha só, vamos falar dos 4 porquês então. Essa palavra, essa expressão, porque ela tem 4 ocorrências, 4 usos que nós fazemos dela. Então a gente costuma dizer que tem 4 empregos, tá? Vou falar de cada um deles para vocês e vocês vão ver que é uma coisa bem simples, bem prática, não tem com que se confundir se você entender quais são as regrinhas. Então vamos lá. O primeiro porquê de que nós vamos falar é o porquê separado. Esse porquê ele tem 2 empregos diferenciados, né? Quando ele for a junção da preposição por mais o pronome relativo que, ele vai possuir o significado de por qual razão ou por qual motivo. Então sempre que der para você substituir o porquê pela expressão por qual razão ou por qual motivo, ele vai ser separado, tá? Então olha só, por que você não vai ao cinema? Por qual motivo você não vai? Por qual razão você não vai ao cinema? Por qual motivo você não vai ao cinema? Não sei por que não quero ir. Não sei por qual motivo não quero ir. Tá vendo? Então se eu posso substituir a palavrinha por quê pela expressão por qual razão ou por qual motivo e der certo, quer dizer que essa palavra deve ser escrita separada, sendo uma preposição mais um pronome relativo que. Beleza? Tá. Tem mais uma ocorrência aí de porquê separado. Quando ele for a junção da preposição por mais o pronome relativo que, vai possuir o significado de pelo qual. Tá? E poderá ter as flexões pela qual, pelos quais, pelas quais. Então olha só, os lugares por que passamos eram encantadores. Os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Se dá para eu substituir por quê? Por pelo qual, pelas quais, pelos quais, etc. Esse porquê vai ser separado, tá? E sem acento se estiver no meio da frase. Quando que eu tenho porquê separado com acento, professor? Bom, porquê separado com acento depende do que vem depois desse que, né? Olha só, quando ele vier antes de um ponto final, ponto interrogativo, ponto de exclamação, seja lá qual for o ponto, o porquê deverá vir acentuado e continuará com o mesmo significado de por qual motivo e por qual razão. Vocês não comeram tudo? Por quê? Por qual motivo? Por qual razão? Andar 5 km? Por quê? Vamos de carro. Por qual motivo? Por qual razão? Vamos de carro. Entenderam a diferença? Então, a única diferença é que esse quezinho aqui está sendo seguido de pontuação. Qualquer pontuação? Qualquer pontuação. Se você estiver usando uma interrogação indireta com esse porquê e vier uma vírgula depois dele, você vai colocar esse circunflexo aqui também, tá bom? Qual que é o próximo porquê então? Porquê junto agora. Gente, o porquê junto, ele é uma conjunção, tá? E sendo conjunção, ele pode ser conjunção causal ou explicativa. Com valor aproximado de pois ou... Oh, meu Deus. Depois ou uma vez que. Tá? Vamos ver os exemplos? Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. Não fui ao cinema, uma vez que tenho que estudar para a prova. Então, aqui está funcionando como um porquê explicativo. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Tá? Aqui está indicando a causa do porquê que você vai ser prejudicado. Tá bom? Então, aqui está sendo conjunção causal. Tá? Porquê que tenha sentido de indicar uma conjunção que indica causa ou explicação, vai ser porque junto e sem acento, tá bom? Sempre sem acento, mesmo quando vier depois, mesmo quando depois dele vier uma pontuação, tá bom? E o último porquê, como é que é? É o porquê junto com acento. Porque junto com acento, gente, é substantivo. E como você sabe, o substantivo sempre vem antecedido de um determinante, seja ele um artigo, um pronome definido, um numeral, etc. Né? É substantivo e tem significado de motivo ou razão. Vem acompanhado de determinante, como um artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Opa! Tá? Olha aqui os exemplos. O porquê, o motivo, a razão,
de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Esse porquê junto aqui, sem acento, é explicativo, tá vendo? Então esse porquê tem sentido de motivo. Diga-me um porquê para não fazer o que devo. Diga-me uma razão. Está vendo que os dois porquês juntos aqui, tanto este quanto este, estão antecedidos de um determinante, que no caso um artigo definido, e aqui um artigo indefinido. Então é isso, pessoalzinho. A aula de hoje acaba aqui. Essa foi bem rápida. Assista quantas vezes você quiser. Se achar que está muito devagar, coloca aí com a velocidade acelerada no YouTube, tá bom? Pra você assistir de novo. Beijo.